Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começarmos, eu quero deixar algo muito claro. O que eu vou compartilhar aqui é uma experiência pessoal. Eu não estou incentivando ninguém a tomar ayahuasca. Cada pessoa deve sentir no seu próprio tempo se essa é ou não uma ferramenta certa para o seu caminho. A ayahuasca fez e continua fazendo parte da minha jornada de cura. E hoje eu quero abrir meu coração para dividir uma dessas experiências com você. Eu sou Adriane Reis e neste canal nós falamos sobre autoconhecimento, espiritualidade e expansão da consciência. Há sempre um momento em que a voz ela se manifesta. Para mim não é uma voz externa, mas é algo que vem de dentro. Ela é tão clara que ela parece sussurrar no meu ouvido. É uma presença suave, firme, constante, que me acompanha há anos, guiando os meus passos, me lembrando do que eu preciso ver, sentir e compreender. Eu costumo dizer que é a maneira como o divino se comunica comigo. 15 dias antes da cerimônia, a voz chegou novamente. Está na hora de ir. E como todas as outras vezes, eu apenas sei que eu devo seguir o que eu ouço. Não há resistência nem dúvida. Apenas a certeza de que a medicina sagrada me chama quando há algo em mim que precisa ser curado. E aqui eu quero fazer uma pausa importante. Eu sei que para algumas pessoas tudo isso pode soar diferente ou até difícil de compreender. Mas o que vivo não é delírio e nem fantasia. É um estado expandido de consciência. É um mergulho profundo nas camadas mais sutis da alma, onde nós acessamos memórias, curas e sabedorias que não estão ao alcance da nossa mente racional. Essas experiências são simbólicas, espirituais e carregam mensagens que falam direto ao nosso coração. Elas não precisam ser entendidas com a razão, mas sim sentidas com a alma. Na noite anterior eu tinha sonhado com a formatura da minha filha e no sonho eu precisava escolher estar com ela ou ir para a sessão. Eu acordei em dúvida, carregando no peito esse dilema. Será que era para realmente eu ir? Mas no fundo eu sabia. Quando a ayahuasca chama, é porque algo muito maior está prestes a acontecer. Eu passei a semana me preparando, pensamentos elevados, alimentação leve, sem carne, em recolhimento interno. Eu cheguei ao local com o coração aberto, pronta, mesmo sem saber o que me esperava. Logo que eu cheguei, eu conversei com duas mulheres. Uma delas me reconheceu que havia assistido o meu vídeo sobre o ayahuasca. Nós falamos sobre arquétipos, sobre o arquétipo do leão, da borboleta, do beija-flor, que é cura. A outra sobre o filho coberto por tatuagens de caveira. E eu senti a dor daquela mãe. Eu disse a ela que isso só podia estar ligado a uma tristeza e a depressão e ela acabou confirmando. A ayahuasca sempre reúne as almas certas. Nada é por acaso. A ayahuasca chegou doce, leve e eu sabia. Vinha uma força amorosa, porque normalmente o gosto é bem forte. Eu sentei-me num lugar de sempre, bem na frente da fogueira, sob o quadro de um ser em meditação, irradiando luz no coração, ao lado da imagem de Nossa Senhora. Eu fotografei a fogueira acesa como eu faço em todas as cerimônias. É o meu ritual de gratidão e de entrega. Quando a força chegou, ela veio como um abraço firme, foi direto ao ponto. O perdão à minha mãe. Ela me mostrou o quanto a minha mãe precisava do meu perdão, o quanto carregava feridas que eu desconhecia. Eu revivi cenas da infância que me doíam profundamente. Eu chorei. Eu chorei como há muito eu não chorava. Eu senti que a nossa disputa por atenção era apenas uma manifestação humana de alma pedindo amor. Eu percebi que muitas das dores e conflitos que nós carregamos ao longo da vida, elas são apenas reflexos das nossas próprias almas buscando amor, compreensão e aceitação. E ali eu compreendi que o importante não é buscar culpados, mas é acolher, perdoar e permitir que a luz entre onde antes havia confusão. Logo depois, a medicina me revelou algo muito sutil, mas profundamente poderoso. Eu vi duas presenças femininas, uma representando o amor materno e a outra a continuidade dessa mesma alma em um novo ciclo. Era como se o tempo se dobrasse, mãe e filha, uma só essência, se reencontrando em diferentes papéis da jornada. Nesse instante eu compreendi que algumas almas escolhem se encontrar repetidas vezes para curar juntas. Não importa em que parte do mundo esteja. Então a visão se expandiu. Eu caminhava por um deserto americano ao lado de um ser de luz, uma alma que me era profundamente familiar. Eu usava um manto branco e irradiava claridade, enquanto aquela pequena centelha dourada segurava minha mão firme e no fundo eu via a bandeira dos Estados Unidos. E naquele instante eu compreendi o motivo do meu amor por aquele país. Não é uma simples admiração, é uma memória ancestral. E foi quando eu ouvi com doçura e firmeza a voz me dizer: você é águia. Não há escassez para a águia. Filha americana é próspera. Depois veio o perdão ao meu pai. Eu revivi a cena mais dolorosa da minha infância. Aquela tempestade, a caminhonete, o desespero, a dor da minha mãe. Eu vi o quanto eles se feriram, o quanto eles se amaram e se destruíram. Eu entendi que por anos eu carreguei o peso do que não era meu. Ali, diante da fogueira, eu os perdoei do fundo da minha alma. E nesse instante tocava Ave Maria de Ashana. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa música para vocês ouvirem, porque ela é maravilhosa. A medicina sabia o que fazia. Logo depois eu senti a presença do Paulo, meu ex-marido já falecido. Ele se aproximou com amor e eu senti o quanto ele me
amou de verdade o quanto, em meio à dor, eu também havia me perdido nessa história. A medicina me mostrou que os ciclos familiares, eles se repetem até que nós decidimos curá-los. E que o perdão não é apenas para quem nos feriu, mas para nós mesmos, pelas escolhas, pelos caminhos e pelas dores que muitas vezes não soubemos evitar. Eu entendi que eu precisava me perdoar. Eu senti profundamente que Deus já tinha me perdoado. Nesse instante eu vi o meu vestido branco se recompor. Antes ele estava rasgado. Agora ele estava refeito em luz. Surgiu uma visão inesquecível. Jesus Cristo envolto a uma luz dourada em uma nave imensa, cercado por seres de pura luz. Eu subi até metade da passarela que levava até ele. Quando seus olhos encontraram os meus, nenhuma palavra foi necessária. Seu olhar dizia tudo, ainda há propósito, ainda há caminho a ser trilhado, ainda há serviço na terra. Eu ouvi, sinta a luz que existe em você, honre a sua jornada e o papel que você veio desempenhar aqui nesse planeta. Eu senti uma clareza profunda sobre o meu caminho. Eu entendi que ao colocar a espiritualidade e a luz no centro de tudo o que eu faço, a vida se organiza naturalmente. O florescimento, a abundância, as oportunidades surgem como consequência de estar em harmonia com a minha essência. E naquele instante tudo fez sentido. Cada passo, cada ensinamento, cada gesto de amor e serviço tem a hora de florescer. O universo me mostrava, eu vim para ensinar sobre elevação vibracional, despertar espiritual. A força também me disse, cuide da sua filha. Ela precisa de apoio e força para continuar o seu caminho. E reforçou várias vezes, vocês três, você e seus filhos, fazem parte de um movimento maior de luz, ajudando a contribuir para a transição planetária de uma forma amorosa e consciente. Em certo momento eu senti um mal-estar físico e ouvi claramente, nós estamos cuidando agora do seu corpo, promovendo a cura e o equilíbrio. Eu senti a medicina agindo, restaurando as minhas energias e trazendo a leveza ao meu corpo. Aí mais tarde uma cuidadora, ela veio me abraçar, porque eu chorava muito e ela achou que eu estava sofrendo, mas meu choro era de gratidão e de amor. Quando ela se aproximou, eu senti a minha mão ser guiada até o pulmão esquerdo dela. Eu coloquei ali silenciosamente, deixei a energia fluir. Quando nós terminamos, ela me olhou e disse, muito obrigada. A ayahuasca me fez lembrar que eu sou cura. Também me mostrou como aquela mãe lá do início da sessão, ela poderia ajudar o seu filho depressivo, colocando a mão sobre o coração dele enquanto ele dormia e orando com o coração aberto. No final eu entreguei o recado. Então veio a dança ao redor da fogueira, linda, vibrante, cheia de luz. Eu me sentia leve, curada e limpa. Eu agradeci a ayahuasca por mais uma vez me conduzir ao que eu mais preciso, o reencontro com a verdade da minha alma. Eu já participei de várias sessões e eu posso dizer que cada uma delas foi uma cura diferente. Cada experiência é um portal, um chamado para olhar dentro de mim e lembrar de algo que a alma já sabia. Na anterior, Ísis e Osíris me mostraram o renascimento. Nesta, eu vivi o perdão. E agora eu sei. Curar é recordar quem somos. Eu sou luz, eu sou águia, eu sou filha da terra e do céu. E a minha missão é levar luz adiante. E se você sente o chamado da ayahuasca, lembre-se, a medicina ela só chega quando nós estamos prontos para ver a verdade. E às vezes o que ela cura é justamente aquilo que nós acreditávamos já ter superado. Nos próximos vídeos eu quero contar outras experiências que eu vivi com essa medicina, cada uma com seu aprendizado profundo e transformador. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com quem também está buscando esse despertar e lembre-se de se inscrever aqui no canal para continuarmos essa jornada de luz juntos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.